veio Para um toda, guitarrista que sempre primou pela técnica, isso mesmo antes do Angra, antes de vocês formarem o Angra, ou de terem formado o Angra, né? A história, cara. Como é que os... porque você fala que é um boy band. É um boy band. Todo mundo escolhido a dedo ali. Deixa que ele conta de novo. Não, essa história todo mundo já sabe. Boy band. Eu vi onde você fala com o Rafael Caramboy. Eu assisti isso aí, eu vi. Obrigado pela audiência. Disponha. Obrigado pela audiência. O Kiko ele não vai admitir isso publicamente, mas ele assiste os meus vídeos. Não, eu acho que... Bom, vai. Fala aí, como é que é? O Angra Boys Band. Como é que... Na pré-boy band, que é o Angra, você que sempre foi um cara que estudou tecnicamente, um aprimoramento. Como é que foi na tua cabeça o surgimento do grunge? Você falou, cara... Mas na época... Tudo que eu tava fazendo aqui agora não vai ter mais... Primeiro, peraí. Era uma boys band, como ele está falando? Não sei já. Vamos. Peraí. Não sou eu que tô falando. Não, você tá falando. Era uma boys band? Não, primeiro me admira, porque você fala que você é um crítico musical, né? Sim. Teoricamente conhecedor do... Sim. Não só teoricamente. Então você sabe o que é uma boys band. Sim, claro que eu sei. Então o que é uma boys band? A boys band é uma banda que é reunida propositalmente por uma terceira pessoa fora, que você sabe bem que era o Toninho, reunindo músicos para juntos formarem um projeto. Mas isso capitaneado por alguém de fora. Toda boy band começa desse jeito. Tem uma figura central arregimentando músicos. Que já tem um conceito próprio, já tem um conceito estético, fechado, comercial. E você? Então, como foi? Eu discordo completamente. Tá, então vai lá, conta aí. Me admira o senhor aqui. Não sabe o que é uma boys band. Sim, isso é uma boy band. É tipo o Menudo, o Dominó. Sei lá. O Sex Pistols. Não. Você tá se prendendo ao som. Ao método. Uma gravadora que vai fazer um teste. Não necessariamente uma gravadora. O Ruge das meninas faz um teste pra ver se a pessoa sabe dançar, paga... Já tem repertório pronto, já tem tudo certo. O Dominó compra, do repertório de música que já deram certo lá no México, não sei o que e tal. Compra repertório, já vem a gravação pronta. Já vem pronto, os músicos que são gravados também não são os caras. Esse boys band dos anos 80, anos 90. Esses boys bands aí que a gente tá falando. Tá. Beleza? Ok. Então tem uma gravadora, uma produtora. Ou uma produtora, por exemplo, ou um empresário. Uma produtora que é o empresário ali. Gugu Liberato, Promoarte, Dominó, por exemplo. Esse é um exemplo extremo, né? Não, é um exemplo de boys band. Não, cara, então vai lá. Vai lá, seleciona candidatos que saibam que tem uma aparência X, não? Um bonitinho, um malvado, um esportista, tipo Spice Girls, que eu sei que você é fã. Eu sou fã, eu gosto do primeiro disco. Mas vai ter Sport Spy, como que é? Spice... como é que era? Sport Spice... Ginger Spice. Mas assim, sempre tem um cara que é o bonitinho, o tímido, o esportivo, o fortão, o malvado. Tem, né, um padrão de personagem. Tipo... Porque tem que atingir a galera. Tem que atingir... Cada pessoa tem que se representar dentro desse... Não necessariamente, porque o Menudo era todo mundo igual. Não. Menudo era todo mundo igual. Não tinha a figura do malvado no Menudo. Não, era o malvado do bem, mas era malvado. Não vem lá. Malvado do bem. Não era malvado. Era malvado. Não. Mas era tão do bem que até o malvado era fofo. Malvado fofo. Claro. Vai. Mas você tem uma gravadora que vai fazer o lançamento, não sei o que, certo? Assim. Agora, qualquer outra banda... Uma banda. Quer falar do Angra? A gente fala do Angra. Não. Isso pra mim é o boys band. Certo. Boys band. O Angra foi outra história. Angra tinha o André Matos, que tava no Viper, que sim, que o Viper tinha um empresário. É isso. Como qualquer outra banda, você vai ter um cara que conhece alguém. Pode conhecer o Barão, pode conhecer um cara do meio, que tá no meio. Ok? Tá, ok. Beleza. E aí você tinha o Rafael, que os caras estudavam juntos.
Não foi o Toninho que abriu vagas para testes. Quando a banda começa com um colega de colega... Foi o Toninho que criou todo o projeto de uma banda para aproveitar o sucesso que o André Matos tinha no Viper no Japão. Então, peraí. Então, vamos lá. Peraí. Calma aí. Então, eu montei... O Matanza Ritual é uma boys band? Porque senão vai... Não, peraí. Só para terminar o registro. O Matanza Ritual é uma boys band? Eu montei com o Jimmy o Matanza Ritual, onde chamei o Felipe Androli, porque era meu amigo, porque era o baixista, eu queria fazer o Antônio e o Amilcar. Deixa de ser uma boys band só porque tocam isso? Não, se você foi o cara que você escolheu a dedo as pessoas para formarem mas todas as bandas é uma boy band também. Então, peraí. Então, o Lobão tem uma boy band porque ele montou sua banda que tem os músicos. Não, aí é porque então, a banda é dele. Então, peraí. A banda é dele. Não, a mesma história. Nós montamos o Kiko Loiro. Se você está dizendo aqui que foi você que montou o Matanza Ritual... Junto com o Jimmy. Então é uma boy band também. Mas o Kiko também montou sua banda... É que eu acho que você... Não, mas eu acho que tem uma coisa. A boy band, para ser boy band, ela tem que ter uma intenção. Ele está ajudando já um conceito que já existia com o Jimmy Londo. Com Matanza, entendeu? Que já era uma coisa que ele prossegue com o mesmo conceito. Ele não alterou o conceito. Ele não vê assim, olha, eu tenho um conceito, esquece tudo, Jimmy Londo. Agora você vai rebolar, vou botar uma sainha. Perfeito, aí que está a diferença. Não, ele está com uma coisa. Isso também é uma coisa que pode ser aplicada, pode ser aplicada a boy band. Mas se você tem uma pessoa, Boy band não tem autonomia nenhuma, inclusive são descartáveis, você troca um pelo outro. A boy band tá dando bastante. Tá dando boy bop, né? Não, pera, eu tenho que contar a história agora. Tá bom, vai. Continua aí agora. É que eu tava lá e eu quero que eles Claro, exatamente. Você não estava lá, então ele estava lá. Você estava lá? Eu não estava lá, mas eu conheço a história. Outra coisa, a boy band não tem repertório próprio também. Exatamente. Não necessariamente. Não, tem, não. Se tem repertório próprio, não é boy. Não necessariamente. Não, o produtor é o autor. Vocês estão fechados. Vocês estão fechados. É que pra qualquer Não é você que está fechado. Não compõe. As Spice Girls compõem, ninguém compõe. A boy band, ela pode ter vários formatos, ela pode ter vários mecanismos, mas não vai deixar de ser uma boy band. Quando você fala boy band, o cara pensa no menu do dominó. Aí o problema do cara. Não, mas boy band é uma coisa que não tem autonomia nenhuma. Não tem personalidade própria, não tem repertório, é completamente interligado por uma força que não está dentro da banda. O Bay City Rollers, que era uma... O Bay City Rollers... Isso é boy band. Se saiu daí, não é mais boy band. O Bay City Rollers, que foi uma das boy bands mais famosas da Inglaterra, era uma banda que foi... É tão famoso que eu nunca ouvi falar. Mas é que está. Por isso que eu sou crítico, né, meu cara? Exatamente. Por isso que eu conheço as coisas. Se você tem uma parte autoral, a coisa do boy band desaparece. Então, por isso você deveria saber melhor como funcionou o Angra. Não, o Bay City Rollers, por exemplo, era o Bay City Rollers. Foi uma das mais famosas Conhece só a Mai e os irmãos dela. Não, pelo contrário, cara. Era uma banda que na Europa, na primeira metade dos anos 70, era estouradaça. Porque eram uns caras bonitinhos, uns caras que foram arregimentados. Foi um cara lá e falou, olha, vem você aqui, você não sei o quê. Eu conheço tal cara. Vem você também aqui, não sei o quê, bababá. E botou os caras pra compor. Mas escuta aí. Eles compunham. É que o formato, pelo que o Kiko mesmo aqui se explicando, é diferente. É diferente quando um produtor, por exemplo, o Boney M, isso se acredito que é uma boys band. Sim, claro. Mas é diferente. Tinha um produtor que tinha toda a ideia musical, criou a ideia, o conceito musical e simplesmente, igual que Menudo. E botou a pessoa para dublar. O Boney M dublava. Deixa eu terminar. Aí ele monta todo um conceito e chama as pessoas como títeres para reproduzir o que ele tem na música. No caso do Angra, não aconteceu assim. Não, peraí, calma. Por quê? Porque já existia... Você quer defender tua teoria que está fake, tá? Não, está fake, Tá bom, vai. O Viper já existia. Existia um artista do Viper que tinha um conceito musical já pronto. E aí ele simplesmente criou esse conceito. Ele quem? Primeiro, o conceito Viper. Depois, o empresário juntou outros. Por quê? O Viper estava se desfazendo. O que criou? Foi o mesmo conceito que seria
com uma dança ritual. O mesmo conceito. Mas não foi nem isso, cara. Bom, nem foi. Não foi nem isso. Nem você sabe o que você tá falando. Não importa, mas entendi. Pior. Vai lá, continua. Como foi? Eu tocava com o Rafael. Antes. Tinha uma outra banda. Conheci quando tinha 17 anos, certo? Então a gente tinha essa amizade ali. O Rafael conhece o André Matos, cantor. Então, na você já faculdade. tem uma coisa, todo mundo então, colega assim, de colégio. O baterista, Marco Antunes, também era dessa banda com o Rafael. Então tava eu, Rafael, Marco Antunes. O Marco Antunes eu tinha tocado no Dominó, que eu fui músico acompanhando, o Lobão nem sabe disso. Aí sim eu vi que eu quero. Aí era uma boys band. Eu toquei de. Aí era um boys band e eu vi como funciona. Você era o sideman. Sideman. E o baterista era o sideman. Ok. Mas ele não era, não tem nada a ver com isso. Toquei com Supla também. Certo? Nesse comecinho ali, do Angra, gravando a demo. Tá? Então eu era amigo do baterista, do Rafael Bittencourt. O Rafael tinha estudado com o Luiz Mariucci na escola. Conhecia o Luiz, frequentava o Blackjack Bar, o Luiz tocava no Firebox. Então, pô, melhor baixista, não sei o quê, da época, certo? O Luiz era conceituado. E o André Matos, saindo do Viper. Sendo que o Viper continuou. O Viper continuou. O André saiu do Viper. Sim. E aí, dentro, uma das músicas que tinha feito sucesso no Japão, que era Moonlight Sonata, que era a música do Beethoven, que ele fez uma versão metal, tinha essa música como um conceito, que era um clássico pesado, né? Pegar uma música de um compositor erudito e botar guitarra pesada, não sei o que tal. O André fez isso, os japoneses lá gostaram. Então a gente tinha, pô, se fizer... O André tinha... E aí sim, provavelmente o Toninho com a cabeça, ó, se tiver uma música nesse esquema... Perfeito. A gente consegue mandar a demo pro Japão. Isso qualquer banda. Ok. Você vai... Calma, pode você terminar? Tá. Por favor. Qualquer banda, por obséquio. Por obséquio, fica à vontade. Não, é só pra... Não, eu achei que ele já tinha terminado a explicação. Tá bom, tudo bem. Não, porque qualquer banda, se você tiver... Principalmente naquela época, hoje em dia você vai pela social media, mas se você tivesse um único fio de conexão com algum cara que vai decidir se vai te lançar ou não, uma gravadora, um produtor, você vai ter que ir um pouco nesse caminho. Porque você... Tem que convencer o cara, né? Você era o escolhido. Hoje em dia você não é o escolhido mais. Você tem que se fazer aparecer na internet para depois... Sim, isso agora. Naquela época, você tinha que ser escolhido por alguém. O dono do bar, o cara da produtora, ou o empresário, ou uma gravadora. Hoje também é assim. Também. Mas naquela era só esse caminho. Então, existia aquela música que era um elo pra gravadora do Japão, a JVC. Okay. Sabia-se disso. Certo? Ok. E o cara que fazia esse elo era um cara na Alemanha, que era amigo do Toninho e tal, que tinha sido empresário do Halloween. Tinha sido empresário do Halloween. Amigo do Toninho. Perfeito. Porque os caras se conheciam. Perfeito. Não, tudo bem. Não, tipo, tô só querendo então... marcar os pontos aqui. Fala. Não, porque ele tinha uma revista, era o ponto... vai 70 contra 2. Porque no Brasil, cara, o heavy metal no Brasil, dos anos 80, você tinha o SP Metal Core, as bandas, o Sepultura já tava indo pra fora. Cara, Azul Limão, o que mais tinha no Rio lá? Dorsal Atlântica, Centúrias. Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, okay. Né? Aí você tinha Rock Brigade, que era a revista, certo? Era a única revista. Então, capitaneada pelo Toninho Pirani. E aí é diferente. Calma, peraí. Tá. Mas era o que tinha. Heavy metal no Brasil, tipo... Era o que tinha. A gente tava cortando mato ali. Cara, né? E esse era o contato. Então, quando o Rafael conhece o André na faculdade, eles decidem montar uma banda que poderia utilizar não só esse heavy metal Iron Maiden e tal, como os conhecimentos que estavam sendo aprendidos ali na faculdade. Eles queriam utilizar aquela... Não vamos esquecer que os dois são maestros, tá? Formados. Formando ali. Eu já conheci o Rafael porque ele tinha ido na minha casa, tem toda a história lá, foi na minha casa, que eu ouvi falar que tinha um cara que conseguia tocar bem, isso aqui, ele foi na minha casa lá e tocou o interfone do prédio, naquela época, tipo... Entendeu? A gente se conheceu assim. E a gente não dá pra dizer que isso é uma boy band. Foi se conhecendo. Rapaziada de colégio. Só que tinha, como qualquer banda ali, a gente tinha falado, olha, a gente tinha um pensamento assim naquela época. A gente não quer tocar em barzinho. Todo mundo tinha tocado em barzinho. Né? Tinha o Vitória Pub, tinha o Blackjack, tinha os barzinhos. Todo mundo já tinha feito aquilo lá. Cara, vamos fazer um negócio mais legal.
mais profissional dentro da capacidade que a gente tinha, para não ir pro barzinho tocar cover. Entendeu? Todos eram compositores. Os caras estavam fazendo faculdade de composição. Eles queriam compor as próprias músicas. Entendeu? O André, o Rafael e eu ali, né, pra botar os solos e tal. Teve antes teve o André Linhares, depois o André Hernandes na guitarra, antes de eu entrar, um primeiro mês ali e tal, e depois eu. E tudo isso foi feito sem o Toninho ter apresentado o projeto. Mas todo empresário está envolvido. Mas, isso não quer dizer nada. Projeto, cara. O único projeto. Não tem projeto, calma. O único projeto que era o seguinte, não tinha projeto. Mas eles tinham uma coisa autoral, isso já tira todo o caráter de boys band, cara. E os caras são compositores, estudavam composição, tinham um repertório próprio, tinham uma ideia de conceito próprio. Tanto que as músicas que a gente tocou no começo da demo eram as músicas dessa outra banda que estava com o Rafael. Que era em português, que foi Rainha da Noite, que é Queen of the Night. É verdade. Reaching Horizons, que foi o nome da demo. Era música que já tinha do Rafael antes dessa banda anterior. Isso mesmo. Entendeu? Então já existia aquilo, foi andando, a gente foi só... Peraí, a gente precisa fazer uma demo bem legal, mais bem gravada, pra poder mandar pra esse cara da Alemanha, que vai mandar pro cara do Japão. Mas isso aí, tipo, qualquer artista. Aí eu te faço uma pergunta. Não seria mais fácil, eu sei que você tem teus bordões aí, não seria mais fácil aceitar quem essa você não acertou como boys band? Claro que sim! Porra! Mas uma coisa, uma pergunta. Sabe o Badfinger? Sim, claro. Era uma boys band? O Badfinger, eu não lembro bem do começo. O Badfinger, na verdade, é uma banda contratada pelo selo da Apple. Foi a primeira contratada do selo, porque era uma puta produção, muito bem produzido. Com lá, Beatles, eles tinham uma carapaça de Beatles, muito Beatles. Mas o que acontece? Mas era uma puta banda, né? Era uma puta banda, mas o Badfinger, quando ele foi contratado pela Apple, ele já existia. Ele se sustenta, ele já existia. Ele existia enquanto o nome, como a fachada. O Angra já existia antes de ser Angra. A tese que eu defendo do que o Angra é uma boy band, por quê, cara? Porque o Toninho Pirani, é a minha concepção, desculpa. O Toninho Pirani... Mas sua concepção está errada. Tá errado pra você. Não pra todos! O Toninho Pirani, sabendo desse interesse que as gravadoras do Japão tinham por conta do André Matos, sabendo que o André Matos já tinha saído do Viper. Mas é a função de um empresário. Mas é a função do empresário. A intenção é fazer isso, ter essa esperteza. Não. De fazer isso. Não. Pra mim, a banda que é montada por um empresário é uma boy band. Acabou de te explicar. Eu sei. Mas acabou de te explicar que não foi. Eu não teria essa opinião. Eu não teria essa opinião. Tá ficando velho, é? Não, eu não teria. Tá parecendo aquele que escuta e não quer escutar. Eu não teria essa opinião de que o Angra é uma boys band se tudo isso que o Kiko contou agora tivesse sido feito pré-Toninho Pirani. Mas é que o empresário tem sempre, inclusive desde os underground. Então assim, porque assim, o que eu quero... É que ele já era empresário do Viper. Claro. Por isso mesmo que eu tô falando. Mas não, está por errado. isso mesmo, para capitalizar, ele e o Toninho Pirani, sendo o empresário do Viper, quando a principal figura do Viper caiu fora, que era o André Matos, que era o interesse original do mercado japonês, o que o Toninho fez? Eu falei, eu vou pegar o André Matos, que tá sob o meu comando, e eu vou colocar uma banda ao redor dele. Pelo contrário, o André estava querendo já. Mas peraí, sabe, agora tem uma coisa. Eu fui expulso dos Ronaldos por mau comportamento. O que é um absurdo triste, total. Muito, muito melancólico da vida, entendeu? Não sabia o que fazer da minha vida. A minha empresária de então contratou o Juri Moreira, que estava tocando com a Maria Bethânia, e o João Batista, que toca no Nascimento Baixo, e o Torquato Mariano para fazer o rock and roll. Então isso era uma boy band. Então esse projeto se transformou no boy band porque eu não tive autonomia nenhuma naquele momento. O disco saiu, não sabe se lá Deus como, tá entendendo? Então assim, o empresário estava ali para poder. Eu estava numa de horror. Eu saí da banda, biriri, eu tinha que tocar a minha carreira. Então tinha um conceito naquilo.
né? Não ficou adulterado. Apesar da banda não ter nada a ver praticamente não ter nada a ver com o meu som. Mas saiu um som, saiu. Tinha que sair alguma coisa. Então, assim, é a função do empresário quando fazer. O cara saiu da banda, o cara tem uma carreira. O cara conexão. Ele tem que ajudar a regimentar uma banda. O empresário é a conexão. Para o cara regimentar uma banda. E quando o empresário olha e pensa assim, se o Toninho, naquela época, era a única revista que existia lá, em aquele momento era lógico para ele pensar, peraí, eu sou empresário do Viper. Tá acabando, o cara tá acabando a banda. Prosseguimento na coisa. Aí ele diz assim, como que eu salvo essa banda? Ele já tem um contrato. Aí que ele pensa, pô, tem um guitarrista muito foda que alguém deve ter falado pra Toninho. Aí outro falou, tem outro que está... Que é da mesma, e aí ele vai juntando. Da mesma aí tribo. outro amigo... Quem vai juntando? Não, quem empresário. Não foi o empresário. Não foi o Toninho que juntou, cara. Eu já conheci eles eram amigos de colégio, cara. Por isso, era de colégio e já tocavam juntos. Não, o fato deles... Nessa você errou. Nessa você errou. O fato de vocês se conhecerem, pra mim, nesse caso específico, não significa nada. Então nós três somos uma boys band. Não sei, vocês podem fazer a boys band se vocês quiserem. Não. Porque o que acontece? Porque pra mim, eu acho que você se uma coisa, não, pra mim, esses preceitos... Não, pra mim,